existe algo ainda mais profundo do que a ansiedade, mais silencioso do que o estresse, mais difícil de explicar do que a tristeza. É a sensação de que nada realmente importa. Não é desespero, não é sofrimento intenso. É um vazio calmo, uma apatia crescente, uma perda gradual de significado. E essa pode ser uma das maiores crises do nosso tempo. Durante a maior parte da história humana, a vida vinha com um roteiro claro. As pessoas sabiam quem eram, sabiam o que se esperava delas, sabiam qual era seu papel na família, na comunidade, na sociedade. Havia tradição, havia fé, havia identidade coletiva, havia propósito imposto pela necessidade. Hoje, pela primeira vez, milhões de pessoas têm liberdade quase total, mas não têm direção. Você pode ser qualquer coisa, seguir qualquer caminho, escolher qualquer estilo de vida. E, paradoxalmente, isso gera paralisia, porque quando tudo é possível, nada parece suficientemente significativo. Sem limites claros, o cérebro não encontra prioridade. Sem prioridade, não há foco. Sem foco, não há construção de sentido. E aqui surge um fenômeno curioso. Muitas pessoas não estão infelizes por sofrimento, mas por falta de missão. O ser humano não foi feito apenas para conforto. Ele foi feito para superar desafios, construir algo, pertencer a algo maior. Quando isso desaparece, surge uma sensação estranha de inutilidade existencial. Mesmo com conforto material, mesmo com entretenimento ilimitado, mesmo com segurança. E então a mente começa a procurar substitutos, consumo, status, aprovação social, distração constante, relacionamentos superficiais. Nada disso preenche de verdade, menos apenas anestesia temporariamente. Mas existe algo ainda mais inquietante. Antigamente, o sofrimento tinha contexto. Dificuldades eram vistas como parte de uma jornada. Havia narrativas coletivas que davam sentido à dor. Hoje, muitas pessoas sofrem, mas sem entender porquê, sem estrutura simbólica, sem interpretação, sem propósito maior. Resultado: o sofrimento parece aleatório e injustificado, vazio. E o vazio sem explicação é muito mais difícil de suportar. Agora pense em outro fator silencioso: a perda de comunidade real. Nunca estivemos tão conectados digitalmente e tão isolados fisicamente. Conversas profundas foram substituídas por mensagens rápidas. Presença foi substituída por notificações. Relacionamentos foram transformados em interações. O ser humano precisa ser visto, ouvido, reconhecido. Curtidas não substituem isso. Seguidores não substituem isso. Visualizações não substituem isso. Sem pertencimento verdadeiro, a mente entra em modo de sobrevivência emocional. E isso gera ansiedade difusa. Herbáceo persistente. Mas talvez o ponto mais sensível seja este: muitos homens, especialmente, cresceram sem modelos claros de significado no mundo moderno, sem rituais de passagem, sem estrutura de missão, sem propósito social definido. A energia que antes era direcionada para construir, proteger, liderar ou criar, fica sem canal, ou em apatia, ou em escapismo, ou em autossabotagem. Se você chegou até aqui, comenta: propósito, isso me ajuda a entender que esse tipo de conteúdo faz diferença. E deixa o like. Isso permite que o vídeo alcance mais pessoas que também estão tentando entender o que estão sentindo. Porque na próxima parte, vamos falar sobre algo surpreendente. Não apenas o que está causando essa sensação, mas o que pode começar a revertê-la. E a solução não é fugir do mundo. É algo muito mais simples e ao mesmo tempo mais difícil do que parece. Se tudo isso soa familiar, se essa ansiedade sem causa clara, esse cansaço constante, esse vazio silencioso, parecem descrever algo dentro de você, então existe uma notícia importante. Você não está quebrado, você está reagindo a um ambiente que o cérebro humano não foi projetado para suportar continuamente. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala. A solução não está em fazer mais, nem em consumir mais conteúdo, nem em hackear sua produtividade, nem em buscar a próxima distração. O caminho de volta começa quando você reduz o excesso e recupera o essencial. E isso
assusta, porque o mundo moderno foi construído para mantê-lo ocupado, estimulado e distraído. Silêncio é desconfortável. Tédio é desconfortável. Solidão temporária é desconfortável. Mas é exatamente nesses espaços que o cérebro se reorganiza. É ali que surgem clareza, criatividade e sentido. Antigamente, esses espaços existiam naturalmente, caminhadas longas, trabalho manual repetitivo, momentos sem estímulos, contato com a natureza, conversas sem pressa. Hoje, cada segundo vazio é rapidamente preenchido pelo celular, pela televisão, pelas redes sociais, pelo ruído constante. Sem pausas reais, a mente nunca processa a própria vida, e uma mente que não processa acumula tensão, acumula pensamentos inacabados, acumula emoções não resolvidas, acumula fadiga mental, até que surge a sensação de sobrecarga sem motivo aparente. Mas existe algo ainda mais poderoso. O ser humano precisa sentir que está avançando, não necessariamente rápido, não necessariamente de forma grandiosa, mas consistentemente. Quando você constrói algo, uma habilidade, um projeto, um relacionamento, uma rotina saudável, o cérebro libera sinais de significado. Isso reduz a ansiedade, aumenta a autoestima, restaura a energia mental, porque propósito não é algo que você encontra, é algo que você constrói. Outro fator crucial é o corpo. Durante milhões de anos, movimento físico era parte inevitável da vida. Hoje, muitas pessoas passam a maior parte do dia sentadas. O corpo acumula energia que não é gasta. O sistema nervoso fica hiperativado. O sono piora. A ansiedade aumenta. Movimento não é apenas saúde física. Menos é regulação emocional. Caminhar, exercitar-se, respirar profundamente, expor-se à luz natural são coisas simples, mas biologicamente poderosas. E talvez o ponto mais transformador seja este: sentido surge quando você direciona sua atenção para algo maior do que você mesmo. Família, comunidade, espiritualidade, serviço, criação, legado. Vazio cresce quando toda a vida gira apenas em torno do próprio conforto. Mas quando existe responsabilidade, compromisso, contribuição, a mente encontra estabilidade. Isso não elimina os problemas, mas dá razão para enfrentá-los. Agora, uma pergunta importante. E se essa sensação que você chama de ansiedade, na verdade for um sinal de que algo precisa mudar? Não porque você é fraco, mas porque você é humano. Se este vídeo fez você refletir de alguma forma, deixe o like. Isso ajuda o YouTube a levar essa mensagem a mais pessoas. Comente: eu precisava ouvir isso se algo aqui tocou você. Compartilhe com alguém que anda cansado, inquieto ou perdido. E inscreva-se no canal para conteúdos que ajudam a entender o mundo e a si mesmo. Porque às vezes, a maior mudança não começa com uma resposta, mas com a pergunta certa. E talvez a pergunta mais importante não seja: por que estou ansioso? Mas sim: que tipo de vida meu corpo e minha mente realmente foram feitos para viver?